Seja bem-vindo ao canal Os Grandes Avivalistas Atuais. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Você que tem abençoado esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, Paraíba, entre em contato conosco através do WhatsApp ou Telegram que está na descrição desse vídeo. Considere se tornar um associado desse ministério. Estaremos dando toda a atenção possível. Vamos para a mensagem de hoje. Quem te rega? É bíblico ficar esperando pelo Espírito Santo para ser batizado? Nós vamos examinar Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4, capítulo 8, versículos 5 ao 8. Vamos examinar várias passagens bíblicas. E a verdade central que eu coloco é: a plenitude do Espírito Santo recebida pelos crentes no Novo Testamento deve ser nosso padrão hoje, para recebermos essa bendita experiência. Ficar aguardando tem sido considerado por muitos uma exigência prévia para receber o batismo no Espírito Santo. Certamente estou a favor de dedicar tempo ao Senhor. Creio que devemos passar muito tempo na presença de Deus, orando longamente e com sinceridade. Muitas vezes, em nossos reavivamentos, temos servido ao Senhor em oração, durante umas 5 ou 6 horas. Quando, porém, vejo pessoas adiando e orando, clamando e agonizando para receber o Espírito Santo, meu coração se sente partido, porque sei que esse adiamento não é necessário. Antes do dia de Pentecostes, Jesus disse aos seus discípulos: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24 e o versículo 49. Alguns têm suposto que essa era a fórmula bíblica para receber o Espírito Santo. Se fosse uma fórmula para o recebimento, porém, não teríamos o mínimo direito de tirar a palavra Jerusalém do texto. Por que não mandou esperar em Jericó? Porque era necessário que esperassem em Jerusalém, posto que a igreja precisava ter seu início ali. Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4, está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Os discípulos estavam esperando a chegada do dia de Pentecostes. Não ficaram aguardando uma experiência, não estavam apenas aguardando a plenitude do Espírito Santo. Se o caso fosse assim, a Bíblia teria dito: quando estavam totalmente prontos, o Espírito Santo veio. Mas não diz assim, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Era aquilo que esperavam, o dia. Depois do dia de Pentecoste, não há nenhum registro na Bíblia no sentido de alguém ter ficado esperando, chorando, agonizando, cantando, lutando ou adiando, para ser cheio do Espírito Santo. Alguém disse: creio que devemos receber o Espírito Santo segundo o modelo antigo. Eu também. Não há modo mais antigo do que aquele que é descrito nos Atos dos Apóstolos. Proponho que examinemos Atos, vejamos como era feito e sigamos aquele exemplo como modo de levar as pessoas a receberem a plenitude do Espírito Santo. Lendo diretamente os 28 capítulos do livro de Atos, quem não fosse um estudioso da Bíblia poderia supor que estava lendo algo que aconteceu no decurso de um período de poucos dias, de umas poucas semanas ou até mesmo de alguns poucos meses. Na realidade, os eventos neste livro abrangem muitos anos. 8 anos depois do dia de Pentecostes, vemos Filipe levando o evangelho ao povo da Samaria. Veja, 8 anos. Crentes recebem a plenitude em Samaria, em Atos capítulo 8, versículos 5 ao 8.
Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, enviando-as e vendo os sinais que ele operava. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. A alegria não é necessariamente uma característica de ter a plenitude do Espírito Santo. Essas pessoas tinham grande alegria antes de serem cheias do Espírito Santo. Podemos ter alegria antes e podemos ter alegria depois. É uma alegria ser salvo, é uma alegria ser curado, é uma alegria desfrutar das bênçãos de Deus. Mas veja, Atos capítulo 8, versículos 12 ao 17. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Filipe teve um reavivamento glorioso em Samaria. Por certo, centenas de pessoas foram salvas e muitas dúzias curadas, e todos receberam o Espírito Santo. Note também que receberam sem aguardar, sem orar, sem organizar e sem exceção ou decepção. Crentes recebem a plenitude na casa de Cornélio, é outro exemplo. Então, 10 anos depois do dia de Pentecostes, a Bíblia nos ensina a respeito de Pedro indo até a casa de Cornélio para levar o evangelho. No 10º capítulo de Atos, vemos como um anjo apareceu a Cornélio e lhes mandou enviar a Jope e procurar na casa de certo homem, a Simão Pedro, qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Atos capítulo 11, o versículo 14. Até esse momento, nem Cornélio, nem sua família fora salvo. Eram prosélitos judaicos, não sabiam que Jesus tinha morrido. As pessoas não podem ser salvas sem ouvirem o evangelho, de modo que Pedro pregou a elas. Creram e nasceram de novo enquanto Pedro pregava, e receberam o Espírito Santo e falaram em línguas antes de ele ter completado a sua mensagem. Note que eram salvos e cheios do Espírito Santo, falando em línguas, sem ficar aguardando, sem esperar, sem louvar e sem cantar. Enganamo-nos quando pensamos que as coisas têm que ser feitas de determinada maneira, excetuando-se a maneira bíblica. Deus não tem métodos estereotipados. Enquanto Pedro ainda pregava, essas pessoas receberam o Espírito Santo. Já vi pessoas receberem o Espírito Santo enquanto eu estava falando, pregando. Veja, então 20 anos depois do dia de Pentecostes, Paulo viajou a Éfeso. Ali ficou conhecendo alguns crentes e lhes apresentou a pessoa do Espírito Santo, conforme o registro em Atos capítulo 19, que diz: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhes responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em quem, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Conforme vemos nos versículos supra, que está no texto, os crentes de Éfeso nunca tinham ouvido falar no Espírito Santo, mas
Quando Paulo impôs as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas. Todos eles, sem esperar, sem louvar e sem ficar aguardando, foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, conforme o Espírito de Deus concedia que falassem. Paulo disse aos Efésios: recebestes? Não falou, vim para cá a fim de que Deus derramasse o Espírito sobre vocês. O Espírito Santo já tinha sido derramado no dia de Pentecostes, essa é a verdade. Notamos anteriormente, em Atos capítulo 8, que os apóstolos em Jerusalém enviaram Pedro e João a Samaria, a fim de imporem as mãos nos convertidos de Filipe, para receberem o Espírito Santo. Paulo, quem pôs as mãos nos Efésios anteriormente, era chamado Saulo de Tarso. O relato da sua experiência de receber o Espírito Santo acha-se no capítulo 9 de Atos. Saulo, posteriormente chamado Paulo, recebeu o Espírito Santo imediatamente após a sua conversão. Não precisava ficar aguardando ou esperando. Mas não está escrito que ele falou em línguas no texto. Alguém pode objetar. É verdade que esse fato não é declarado especificamente nesse texto, mas o próprio Paulo disse posteriormente que falava em línguas. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 18. Sabemos que ele não falava em outras línguas antes de receber o Espírito Santo, de modo que não deve ser muito difícil calcular quando ele começou a falar em línguas. Ele começou quando recebeu o Espírito Santo, exatamente como todos nós, porque as línguas acompanham aquela experiência. Mas bem me lembro daqueles tempos maravilhosos que tive de buscar a Deus durante vários anos antes de eu receber a plenitude. Alguém me disse em certa ocasião: você cessou de buscar a Deus? Perguntei a ele. Eu me lembro daqueles bons momentos que tive na semana passada buscando a Deus. Me lembro daquele período de busca a Deus hoje. Estou a favor de buscar a Deus e de demorar na sua presença todos os dias. Os crentes cheios do Espírito Santo precisam buscar a Deus tanto quanto as pessoas que não têm a plenitude. Sim, mas aprendi muitas lições, disse alguém. Você poderia as ter aprendido bem mais rapidamente com o Espírito Santo do que você aprendeu sem ele. Eu falei para essa pessoa. E não é verdade que a própria coisa que você aprendeu quando finalmente você recebeu a plenitude foi que você não precisaria ter feito todas aquelas buscas? O homem riu e disse: você está falando a verdade, Kenneth Hagin. Você está com a razão. A primeira coisa que falei depois de receber o Espírito Santo foi que, se alguém tão somente me tivesse contado, poderia ter recebido muitos anos antes. Não precisamos demorar 5 anos, nem 5 semanas, nem sequer 5 minutos. O batismo no Espírito Santo é uma dádiva que todo crente pode receber agora mesmo. Memorize esse texto. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24 e o versículo 49. Que Deus abençoe a todos vocês. Na próxima lição nós vamos continuar. É bíblico ficar esperando pelo batismo do Espírito Santo ou podemos receber agora? Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Kenneth Hagin. Você que tem abençoado esse canal, que tem abençoado a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, entre em contato conosco pelo WhatsApp e Telegram que está na descrição desse vídeo. Gostaríamos de ter um contato com você. Todas as terças e quintas estamos orando e jejuando pelos colaboradores, ofertantes, dizimistas e uma vez por semana estamos subindo ao monte para apresentar a Deus os pedidos de oração. Torne-se um dos 300 associados desse ministério. Juntos poderemos fazer muito mais. Vamos ganhar almas para Jesus. Que Deus te abençoe. Sucesso na sua caminhada.